Segura a cabeça de mim. Tome aí o que você quer. Brasil classificado para a fase mata-mata da Copa do Mundo 2026 em primeiro lugar após a vitória encaixapante em cima da Escócia por 3-0. O Brasil vai enfrentar no dia 29 de junho o Japão às 2 horas, mais conhecido como segunda-feira. O Brasil demonstrou uma evolução coletiva tamanha nos 3 jogos. Isso inclui o próprio jogo contra Marrocos. O jogo contra Marrocos, em consequência do péssimo desempenho do time, foi visto como o jogo que apresentou os erros do Brasil. Porém, para mim, os erros já apareciam bem antes desse jogo, como no jogo contra a França, no jogo contra a Croácia, no jogo contra o Egito. Eu não coloco o jogo do Panamá, porque no jogo contra o Panamá, em consequência do Panamá ser um time que não teve tanta posse de bola, não apresentou tantos problemas, mas percebe-se em alguns momentos que o Brasil sofreu, de certa forma, algum tipo de aperto do Panamá, apesar do placar de 6-2. Um dos problemas que mais se apresentou desse Brasil foi a bola em velocidade, buscando um atacante de referência. Uma bola que quase sempre acaba atacando as costas do volante, que no jogo sem bola, na pressão, acaba sendo pegado de surpresa praticamente, né? Deixando espaço entre os volantes e os zagueiros. O gol contra Marrocos nasce praticamente disso, apesar de que Casemiro estava muito bem para tentar pegar a sobra. Douglas Santos, que não conseguiu decidir se tentava tirar o espaço de Brahim Dias ou se dava o bote para Brahim Dias. O que eu não acho pessoalmente que é um erro de Douglas Santos, porque ele talvez imaginando que se tentasse, pudesse errar a pressão, Hakimi estaria atacando o corredor em velocidade, e aí de qualquer jeito você teria uma situação ali de 2 contra 2, no caso Hakimi e Saibiri contra os 2 zagueiros da seleção brasileira. Ele tenha decidido por ter ficado e tentar, quem sabe, esperar alguma coisa de cobertura. No jogo contra a Escócia, o Brasil demonstrou um futebol muito mais coletivo, que compreende os cenários que se aparecem dentro de campo, ou seja, os gatilhos funcionam, como por exemplo no segundo gol, onde Ryan instrui Danilo a fazer a pressão no lateral, que poderia aparecer como uma opção para o zagueiro que estava na situação de pressão de Ryan, o que não acabou acontecendo, porque Ryan consegue tirar a bola, o erro de técnico do zagueiro, mas válido a pressão de Ryan de qualquer jeito, aconteceu, né? Então não é como se fosse uma bola simplesmente dada, é uma bola dada porque houve uma pressão. Mas caso o zagueiro conseguisse sair dessa pressão e desse o passe, Danilo já estava na pressão do lateral para tentar tirar o corredor dele, o ataque ao corredor, né? E assim não oferecer espaço. Com esse desenho entre aspas simples, nós percebemos que o Brasil já evoluiu muito em relação ao seu coletivo, de compreender o gatilho de pressão. Quando o jogador vai pressionar você tem outro jogador compreendendo como fazer a cobertura, como não dar espaço para que haja um ataque a uma fragilidade do Brasil. Pode parecer algum tipo de fragilidade para esse ataque. Isso também você consegue perceber em jogo com bola, onde Danilo faz o passo para Casemiro e Casemiro, vendo que Paquetá estava pedindo a bola e que conseguiria fazer o movimento para fazer o passe de volta, 1-2 com Casemiro e Casemiro fazer o passe para Bruno Guimarães, que estava atacando espaço. E aí nasce a jogada, né, com Matheus Cunha compreendendo que possivelmente Bruno Guimarães não conseguiria finalizar e desloca o zagueiro dele para Bruno Guimarães. O que fica na cabeça do zagueiro nesse momento? Marcar Matheus Cunha e dar um espaço para Bruno Guimarães fazer o gol, se deslocar de Matheus Cunha, tirar o espaço para Bruno Guimarães não conseguir a finalização e, por consequência, acabar dando espaço para que Matheus Cunha apareça entre aspas, para fazer a finalização. O Bruno Guimarães excelentemente consegue perceber que ele está vindo ao seu lado, toca para ele e Matheus Cunha finaliza baixo no goleiro e fazendo o gol. Esse tipo de evolução é muito importante para um time que deseja tentar algo a mais desse campeonato. Claro que é um campeonato difícil, claro que o Japão também é um adversário complicado. Ele demonstra dinâmicas muito interessantes, dinâmicas semelhantes ao do próprio Brasil, em pressão pós-perda de bola, tentar deslocar a marcação de um jogador para outro jogador, a fim de criar um espaço para nesse espaço poder lançar a bola no ponto futuro, como você vai ver, por exemplo, no gol contra a Suécia, deslocar a marcação para outro jogador e assim conseguir construir um espaço que vai se abrir. Pode ser um espaço que se abra no meio de campo, pode ser um espaço que abra mais ali as costas dos zagueiros,
São esse tipo de dinâmicas que acabam mudando o jogo, né? Muitas vezes jogos contra as defesas, entre aspas, difíceis de penetrar, acabam tornando-se fáceis. Claro que por ser um mata-mata não vai ser um jogo parecido com outros jogos da fase de grupos, vai ser um jogo bem mais aguerrido, bem mais forte. Algumas pessoas falam que o Japão evoluiu, mas eu, por exemplo, acredito que, claro, são jogadores que estão em campeonatos fortes. Você tem jogadores, agora falando do Japão, jogadores que estão no Bayern de Munique, no campeonato alemão, outros jogadores que estão no campeonato alemão também, no Eintracht Frankfurt. Mas, pessoalmente, eu acho que os jogadores do Brasil, eles estão mais acostumados a um tipo de competição mais forte. Você vai ter, por exemplo, Vinícius Júnior, que é um jogador que está saindo muito bem na Copa do Mundo 2022, erroneamente substituído, mas isso é uma discussão que já está morta, praticamente está cachorro morto, mas enfim. Será mesmo que a seleção japonesa estaria preparada para se sobrepor em relação ao que foi em 2018? 2018, claro que vai ser bem melhor do que, né? Até porque foi muito ingênua naquele jogo. Mas, por exemplo, será que vai conseguir ser melhor do que foi em 2022? A ver, claro, a gente torce para que não seja melhor. Mas é outra questão que eu acho que tem que ser adicionada, porque muitas pessoas falam sobre dinâmica de jogo e tal, esse tipo de coisa, mas há outros tipos de peso que vão aparecer nesse jogo. O Japão é um time que joga bem compacto. Você pode perceber em diversos momentos que não há preenchimento de espaço nas amplitudes. É o que o Brasil faz, é o que a Suécia fez nesse jogo. Você pode perceber também que um jogador como a Elanga, esse ponta habilidoso, que tem essa capacidade, sendo esse jogador, quando tem associações, ele conseguia ter vantagem sobre a defesa japonesa, vem a questão de pensar, se o Brasil é um time que tem Vinícius Júnior, jogador muito bom, de muita habilidade, sabe partir para dentro, é um jogador muito bom em associações, tem ao lado dele Douglas Santos, que é um jogador que está sabendo apoiar muito bem, e Ryan, que também está tendo ao lado uma dobradinha que está funcionando muito bem. No jogo contra a Escócia, funcionou de maneira quase perfeita. Com o Danilo, com associações, jogo por dentro, pelo corredor, fica a pergunta se nós não vamos ter mais vantagem nesses lados, até mesmo tentando pensar um desenho de jogo aí, como talvez o Luiz Henrique, né? Vai ser um jogo difícil, mas um jogo que eu não acho que vai ser impossível, claro, de se vencer. Caso vençamos essa partida, será, obviamente, por outra evolução. E são essas evoluções que acabam ajudando o time, dando confiança. Então é isso. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva e valeu.